sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembre-se de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos prosseguimento então para o bloco 1, como eu me comunico, e vamos finalizá-lo hoje. Na próxima aula já estaremos no bloco 2, tá bom? No tema 2. Vamos lá? Falaremos então da página 19 até a página 23. Artes integradas, o cinema mudo. Você sabia que os primeiros filmes produzidos não tinham som gravado? Até meados dos anos 1920, o chamado cinema mudo apresentava os diálogos por meio de gestos, expressões faciais, mímica e letreiros explicativos inseridos entre as cenas. Como não existia tecnologia que possibilitasse a produção de obras cinematográficas com sons gravados, os filmes mudos contavam com músicas e efeitos sonoros executados por uma orquestra no momento da exibição. O cinema mudo, gente, na verdade é bem interessante, ainda podemos ver esses filmes, né? A nossa tecnologia ainda não tinha avançado o suficiente para captar os sons, então captava-se somente a imagem. Após a imagem ser captada, colocavam-se uma música de uma orquestra que ditava o ritmo daquele filme, né? Então, se era um ambiente em que estivesse pessoas nervosas, essa orquestra faria um som que remeteria a este nervosismo. Se estivessem correndo, essa música nos indicaria fuga, e assim por diante. Um dos filmes mudos mais conhecidos é o curta-metragem Viagem à Lua, de 1902, dirigido pelo francês Georges Méliès. Ele conta a história de um grupo de 5 astrônomos que viajam à Lua em uma cápsula lançada por um canhão gigante. Bom, nossa tecnologia avançou para saber que isso não é possível, mas olha só os pensamentos dele, que interessante, lá em 1902, pensar em pisar na Lua. Agora vamos para o experimento artístico, as onomatopeias. Como temos estudado os variados sons que são produzidos o tempo todo, também podem ser representados por meio da escrita. Quando fazemos isso, estamos criando uma onomatopeia, ou seja, uma palavra que busca expressar sons da natureza, de animais, da voz humana, de objetos ou de máquinas. Nas histórias em quadrinhos, por exemplo, as onomatopeias são utilizadas de várias formas, de acordo com a situação em que aparecem. Olhem só essas do lado. Bum, bum é uma onomatopeia já conhecida para explosão, por exemplo. Sempre que uma história em quadrinho tem algum tipo de explosão ou um barulho muito grande, eles colocam essa onomatopeia de bum. O cartunista, escritor e desenhista mineiro Ziraldo utiliza muito as onomatopeias em suas criações. Essas onomatopeias já apareceram até em uma exposição dedicada ao trabalho do artista. Vamos criar uma história em quadrinhos com onomatopeias? Siga as instruções e explore a imaginação. Então, este é o material necessário, material para desenho e pintura. Em uma folha à parte, desenhe uma tirinha de 3 ou 4 quadros. Pense em uma pequena história que possa ser contada nessa tirinha usando apenas onomatopeias, ou seja, não pode ter falas. Seria uma revistinha muda. Como os filmes mudos, vocês vão fazer uma história em quadrinhos sem falas, somente os sons das onomatopeias. Desenhe a sequência das ações nos quadros e use as onomatopeias que você acha que melhor expressem os acontecimentos. Lembre-se de que também é importante pensar nas expressões faciais dos personagens. Apresente a tirinha aos colegas da turma e veja o que eles compreenderam da história. Essa é uma sugestão de atividade, tá? Então, se vocês sentirem que seria divertido, que vocês aprenderiam bastante fazendo, façam essa história em quadrinho. E, por favor, quem fizer, manda pra mim, que eu tô louca pra poder ver este trabalho, tá bom? Mandem pra escola, que eu vou colocar aqui pra vocês compartilharem com seus colegas, tá bom? Prazer em conhecer. Ao longo do tema 1, conhecemos e estudamos várias formas de transmitir mensagens. Também vimos como é importante proporcionar a todas as pessoas recursos de comunicação de acordo com as necessidades de cada um. Agora você vai conhecer um pouco mais de 2 artistas estudados neste tema, que é o Ziraldo e o Méliès. Vamos lá? Ziraldo Alves Pinto, chamado apenas de Ziraldo, é um conhecido e aclamado escritor, cartunista, pintor, humorista, entre outras atuações. Tem criações muito famosas para o público infantil, como o personagem Menino Maluquinho e o livro Flicts, publicado pela primeira vez em 1969. Georges Méliès foi ilusionista, ator e cineasta francês.
Com seu trabalho, desenvolveu procedimentos técnicos e narrativos importantes para a história do cinema. No filme A Invenção de Hugo Cabret, de 2011, do estadunidense Martin Scorsese, Méliès aparece como um personagem em meio a diversas referências à sua vida e à sua obra, como uma grande homenagem. E agora vocês precisam, essa atividade, na verdade, a outra é só uma sugestão, essa aqui vocês precisam fazer, tá? Que é a atividade para ser destacada e colocada no portfólio de vocês. Ou seja, vocês vão retirar do livro e colocar na pasta. O trabalho está na página 19 e é audiodescrição. Outro recurso muito comum para viabilizar o acesso às diversas manifestações artísticas e culturais é o da audiodescrição, feita principalmente para pessoas com deficiência visual. Trata-se da descrição de imagens por meio de palavras gravadas em áudio, utilizada, por exemplo, em cinema, teatro e museus. Que tal fazer uma audiodescrição? Escolha uma imagem de uma obra de arte e cole-a nesta página. Pode ser uma pintura, uma escultura, uma cena de um espetáculo de dança ou teatro, etc. Analise a imagem com atenção e no caderno ou em uma folha à parte, elabore um texto descrevendo-a em detalhes. Depois, grave um áudio a partir da descrição que você fez e divulgue-o entre os colegas da escola. Então, essa atividade é para ser colocada no portfólio, mas o áudio, se vocês quiserem, também podem mandar para mim, que eu vou adorar ver como ficou a audiodescrição. Mas lembre-se, se enviarem o áudio, precisam enviar também a imagem para que eu possa entender do que vocês estão falando, tá bom? Bom, nós nos vemos na próxima aula, onde vamos iniciar a próxima unidade do nosso livro de arte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste tema. Agora vamos abordar outros temas e aprender novas coisas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.